Opa, galera, vamos lá? Mais uma aula de literatura com a professora Débora. Bem, nossa aula de hoje, nosso tema é arcadismo no Brasil, mas não a parte poesia, não, da poesia lírica, tá? Hoje vamos falar sobre a poesia épica do arcadismo, sobre as duas grandes obras, ai, me coloquei no meio das duas, Uruguai e Caramuru. Então vamos falar um pouco sobre essas duas grandes obras, esses dois grandes poemas épicos que trarão aí uma novidade para a literatura brasileira, que serão aí, de certa forma, um prenúncio do que virá posteriormente com o romantismo. Tudo bem? Então vamos a essas duas grandes obras que tratarão de momentos específicos do nosso país, estarão nos extremos, né? O Uruguai abordando a parte do sul do Brasil, no período da colonização, e o Caramuru trazendo a parte do Nordeste. Então a gente vai ter como plano de fundo aí para essas obras batalhas entre indígenas e colonizadores, entre guaranis e europeus, que geraram essas duas grandes obras que, inclusive, foram parar no cinema, tá bom? Então, vamos a elas. Primeiramente, vamos retomar... Opa, deixa eu tirar meu rostinho daqui, que está atrapalhando agora. Primeiro, vamos relembrar algumas características importantes desse movimento literário, tá? Então, vamos retomar o quê? Estamos falando em arcadismo, movimento literário iniciado na Europa, claro, até então estamos sempre trazendo muita coisa de lá, e que é uma retomada dos ideais clássicos greco-romanos. Então, o arcadismo também é chamado de neoclassicismo, não esqueçam, tá? E foram fundadas academias, nas quais os poetas discutiam assuntos literários, assuntos ligados ao âmbito clássico, claro, então sempre muito envolto a mitologia clássica greco-romana, filosofia, enfim. Lembrando também que houve muita influência iluminista, tinha uma pegada política muito forte por trás. Mas aqui nós não vamos falar hoje daquele pessoal ali de Minas, daquele grupo seleto dos Inconfidentes. Vamos falar de outros escritores, tá? Mas, embora sejam outros escritores de uma outra pegada, eles têm sim algumas características, claro, da época do movimento, tá? Como o uso de pseudônimos pastoris, então o uso lá de um falso nome, de um apelido ali para se declarar a sua amada. A gente tem a retomada dos valores clássicos sempre muito voltados para o simples, para a vida no campo, lembram? Fugger e Urben, a vida no campo melhor, então um homem mais envolto à natureza. Portanto, a gente vai ter dentro do poema épico a natureza muito forte e, claro, uma valorização muito grande da nossa natureza, da natureza brasileira, tá? E lembrando também outra coisa importante do arcadismo, eles são totalmente opostos àquele exagero barroco, aquele rebuscamento formal. Eles são o oposto disso. Afinal de contas, a sua preocupação é com a natureza, é com o bucolismo, o meio no campo, a vida simplória no campo e a presença muito forte da mitologia. Dentro dessas obras, a gente vai ver também que em uma delas é trazido a mitologia indígena. Então, a gente vai ver um pouco da valorização do nacional, uma tentativa, né? Eles estão começando ali a caminhar para buscar uma valorização mais nossa, tá bom? Então, vamos ao primeiro dos artistas, que não sou eu, que estou aparecendo aí, olha só, Basílio da Gama. Basílio da Gama, que nasceu em 1741, em Minas Gerais, lá no meio dos Inconfidentes, próximo lá, Tomás Antônio Gonzaga, Cláudio Manuel da Costa, pois é, Basílio da Gama é daquela região, ele é da cidade da atual Tiradentes. E como toda boa família rica do Brasil na época, o rapazinho é mandado para a Europa, é mandado estudar em Portugal. Então lá ele vai viver em Portugal e na Itália após os seus 18 anos. Lá na Itália ele entra na Arcádia romana, então tem todo o contato com a parte
do arcadismo, do neoclassicismo, lá na Itália. Então, é lá que ele passa a ter contato e passa a escrever. Seus poemas, na época, vão circular lá em folhas avulsas, em pequenos livros. Só que o rapaz acaba arrumando umas tretas. Ele acaba arrumando lá uns probleminhas e é acusado de jesuitismo. Só que o cara é esperto, ele vai lá, faz poema em homenagem à filha do Marquês de Pombal, consegue um amiguinho. Então ele vira um aliado do Marquês de Pombal, passa a ficar muito próximo, e isso vai ajudar com que ele não seja lá exilado da Angola na época, tá? Então ele consegue, ó, uma ajudinha, o cara é esperto. Bem, ele vai ter o seu pseudônimo Termindo Espilho, tá? O poema dele mais famoso é o grande épico O Uruguai, e é ele que vou apresentar a vocês agora, tá bom? Ah, detalhe, na questão política, ele vai sempre trazer muito o lado mais pombalino, e vai trazer isso já nessa obra. Então, na obra Uruguai, uma obra organizada um pouco diferente do padrão, aliás, muito diferente do padrão camoniano. Por quê? Camões usa lá a história dos 10 cantos, a divisão em 10 cantos. Ele não vai usar essa divisão. Ele vai fazer 5 cantos apenas. E esses cantos não vai ter divisão das estrofes, como Camões fazia, tá? Então, é uma estrofe única. Ele vai usar o verso decassílabo, claro, como todo bom Arcade, né? Então ele vai usar um verso decassílabo sem preocupação com rima. Então, mais uma coisa que o distancia do modelo camoniano. Mas, como um Arcade vai seguir o modelo épico. Qual o modelo épico? Da divisão da organização do poema, ou seja, proposição, invocação, dedicatória, narrativa e epílogo. Tá? Exatamente nessa ordem. Aqui eu coloquei para vocês já uma imagem super importante, um quadro feito aí em homenagem a essa obra, que é A Morte de Lindóia. A gente vai falar disso já já, uma das cenas mais líricas, mais belas da obra, tá? Musa honremos o herói que o povo rude subjugou do Uruguai e no seu sangue dos decretos reais lavou a afronta. Ai, tanto custas a ambição de império. Versos do Uruguai. E como o nome talvez já esteja chamando a atenção de vocês, sim, tem relação sim com o Uruguai, tá? Vamos entender já já por quê. Pensando na questão do contexto histórico da obra e do enredo, o que a gente tem? A gente vai ter lá em 1750, a 13 de janeiro, o Tratado de Madrid. Esse Tratado de Madrid foi ali um documento feito entre portugueses, espanhóis, aliás, mais os espanhóis. Opa, corrija o erro, professora Débora. É um documento dos espanhóis de combate aos jesuítas, tá? Aos padres jesuítas. E o que a gente vai ter então? Eles vão tentar a busca por uma região que os jesuítas estão dominando, a região da missão dos 7 povos, o atual Uruguai, daí o nome da obra Uruguai, tá? E aí o que acontece? Eu falei em Portugal porque eles se unem, né? Os portugueses e os espanhóis se unirão, formarão um exército para lutar contra os indígenas e os jesuítas que viviam nessa região dos 7 povos, tá? Das missões. E é lógico, como o Basílio da Gama é ali pombalino, amiguinho e tal, ele acaba se unindo e ele acaba tentando nessa obra trazer, de certa forma, uma exaltação aí dos portugueses e dos espanhóis. Mas a gente percebe que mesmo que ele esteja do lado dos portugueses, ele dá uma ênfase muito grande à figura indígena dentro da obra, tá? Então, a gente tem aí esse contexto ligado ao Tratado de Madrid, então, e a tentativa de dominação dos indígenas que estão naquela região. Então, é feita uma expedição militar para subjugar esses indígenas e para derrotar os jesuítas que ali estão. A gente vai ter, dentre as personagens da obra, personagens indígenas e personagens portugueses e espanhóis. Então, aqui eu elenquei alguns para vocês. Cacambo, Lindóia, Caitutu, Cepé,
Balda, Baldeta, Tanajura, Catânio. Então já dá para perceber os nomes indígenas aí, né? Com uma ênfase importante aí para Lindóia, tá? General Gomes Freire de Andrade. Então são alguns nomes presentes nessa obra. A obra, como disse, é dividida em 5 cantos. Então, vou elencar aqui para vocês o que acontece a cada canto. Primeiro canto é o canto em que, lógico, lembra lá da ordem? Vou voltar duas telas aqui, 3 para vocês. Lembra da ordem, proposição, invocação, dedicatória. Então, começa com a proposição, com a apresentação, invocação das musas, né? A dedicatória da obra. Seguindo tudo isso, começa então a narrativa. Então, volta aqui. Primeiro canto, o que vai trazer relacionado à narrativa? Já traz o quê? As obras se organizando, se reunindo para combater os jesuítas e os indígenas. Tá bom? Lembrando, tropas luso, as tropas aí luso-espanholas. Nossa, luso-espanholas, tá bom? Deixa eu me corrigir aqui. Canto 2. No canto 2, o que teremos? Uma tentativa de negociação entre o exército e os chefes indígenas, tá? CP ou CPE, né? De acordo com a versão aí original do poema, e o cacambo. Então, eles vão tentar uma negociação. Só que não acontece, não rola o acordo. Como eles não conseguem um acordo, então começa a luta, né? Rola a luta e quem vai sair vitorioso, né? Quem serão os vitoriosos disso? Óbvio, as tropas, né? Então, os portugueses e os espanhóis saem vitoriosos aí e é seguida pela retirada dos indígenas. No canto 3, o que a gente vai ter? O maléfico padre Balda, então a gente vai ter um padre do mal aí, ele mata o cacambo. Com que intenção? Com a intenção de fazer o seu filho, sacrílego Baldeta, casar-se com a Lindóia. Ó. Então ele já quer buscar ali alianças, ele está buscando uma organização ali, tá? E a Lindóia, ela era esposa do Cacambo, então por isso que ele vai lá matar o Cacambo. Dessa forma, o filho dele ocuparia uma posição de chefe indígena importante para ele, porque seria mais fácil dominar os indígenas se o filho fosse chefe. Ó, esperto, cara. No canto 4, o que nós teremos? Serão narrados os preparativos para o casamento da Lindóia e do Baldeta. Matou o Cacambo, ela vai poder casar lá com o Baldeta. Só que a indígena está sofrendo muito, né? A Lindóia está sofrendo muito e ela não quer se casar. Ela amava o seu marido. Então, o que ela faz? Ela foge para um bosque e ela se deixa ser picada. Se deixa ser, ficou estranho, né? Mas, enfim, ela deixa uma cobra picá-la e ela morre. É aquele quadro que eu apresentei para vocês, algumas telas, né? Então, a gente tem aí a morte da Lindóia, o ponto alto desse canto 4, é um dos pontos mais belos. E aí, quando o irmão dela chega, fica ali, né, super tocado de ver a irmã morrendo, tá? Enquanto isso, os brancos chegam à aldeia, né? Quando a gente fala brancos, aí os portugueses, espanhóis, e os indígenas fogem. Tá? E o canto 5, fim da obra, fim da República Jesuítica, então eles conseguem, por fim, derrubar, né, a Companhia de Jesus, por fim, do sul do Brasil. Gomes Freire de Andrade consegue, então, prender ali seus inimigos em uma aldeia próxima, e a gente observa nessa passagem referência aos crimes cometidos pela Companhia de Jesus, que é o ponto central do Basílio da Gama. Tá? Aqui tem um trecho do canto 4, não vou ler para vocês porque não vai dar tempo, é um trecho belíssimo aí falando sobre a morte dela, então ela se deixando ser picada e depois sendo encontrada por seu irmão Caitutu, é uma passagem belíssima, vale a leitura. Bem, o outro grande poeta épico, Arcade brasileiro, é o Frei de Santa Rita Durão. Ó, Frei, então, a gente já vê aí a pegada religiosa dele. Ele também é de Minas. Pô, professora, você falou lá no começo que não ia ter. É que os relatos, aí as narrativas, não vão abordar o âmbito mineiro,
tá? Ele nasceu em 1722, formou-se em filosofia e teologia, estudou na Itália por mais de 20 anos, olha só. Então é lá na Europa que eles passam a ter contato com todo o movimento Árcade. E a única obra dele praticamente é Caramuru. Essa é a obra que eu falei para vocês que passa para o cinema. Então a gente tem um filme do Guel Arraes, já estou falando de algo lá do fim da aula, mas enfim. Tem um filme do Guel Arraes, é uma adaptação super engraçada, vai pro lado da comédia, baseada no Caramuru, tá bom? Vale a pena quem não conhece assistir, super engraçado. Bem, mas não é fiel ali, não é 100% a obra, hein? Não isenta a leitura da obra. Ele morreu em 1784 em Lisboa. Bem, diferente do Basílio da Gama, o Santa Rita Durão, ele vai seguir a estrutura camoniana ali, à risca. Então, o poema dele é dividido em 10 cantos, segue a ordem lá, invocação, proposição, narração, epílogo, exatamente como o Basílio da Gama também faz, né? Versos decassílabos sempre. Diferente do Basílio, Frei aqui traz rimas, então ele vai trazer as rimas lá seguindo o modelo 100% camoniano, tá? AB, 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 CC. E ele vai seguir todas as regras que são apresentadas nos Lusíadas, tá? Então, lembrando, todo poema épico querendo enaltecer um povo, lá o Basílio enaltece os portugueses, os espanhóis. Aqui, o que ele vai enaltecer, o que ele vai exaltar são as terras brasileiras, tá? Então, a natureza, a vegetação, vai trazer aí já uma pegada, de novo, uma tentativa aí que os românticos atingirão 100% de enaltecer o indígena brasileiro, de enaltecer a natureza, sempre trazendo uma natureza extremamente exuberante. Tá? Sobre o que ele vai falar. Então, eu disse que um falaria do Sul, outro do Nordeste. Pois é. O Santa Rita Durão vai trazer o descobrimento e conquista da Bahia por Diogo Álvares Correia, um náufrago português. Então, e aí ele se baseia em partes como história real, tá? Desse náufrago. Então, ele apresenta em sua obra imagens de extrema violência. Então, não que o Basílio da Gama também traz, né, a questão da violência, das lutas ali entre indígenas e portugueses e espanhóis, mas aqui vai ser muito mais. Então, ele explora muito o lado das imagens violentas, cenas de batalha, de morte, dando um ritmo intenso e agitado para a obra, algo bem do poema épico, bem dos Lusíadas, da Eneida, do Virgílio, tá? Então ele traz bem essa pegada. Vai ter então essa movimentação de guerra, né? Essa movimentação bélica aí, mas que em muitos momentos ela é interrompida por brandas paisagens belas brasileiras. Lembra que é Árcade. Se a Árcade tem essa valorização da natureza, da vida no campo. Então ele interrompe muitas vezes essas cenas de guerra para descrição da paisagem. Tá bom? O enredo vai tratar exatamente de quê? Ele traz a lenda, né, dessa personagem histórica, aí, o Diogo Álvares Correia, que após naufragar foi parar em terras brasileiras, foi parar na nossa Bahia, e para manter-se vivo, ele acabou amedrontando os nativos, né, os indígenas locais, com o barulho de um tiro da espingarda. Então, isso vai assustar a galera, porque esse barulho é semelhante ao som do deus indígena do trovão, Caramuru. Então, eles vão chamá-lo de Caramuru, daí vem o título da obra, tá? E aí também a presença mitológica muito forte. Aqui eu trouxe para vocês o nome de algumas personagens importantes, claro, Diogo Álvares Correia, Paraguaçu, né? Vai ser lá o amor dele, né? A Moema, Taparica, Gupeva, Sergipe. A gente tem que tomar cuidado aí, porque a gente vai ter um cara bem mulherengo na história, hein? Aqui, como na anterior, trouxe um quadro aqui também. Um quadro também de morte de uma bela indígena, só que aqui é a Moema, tá? Do Victor Meirelles. Então, aqui, mais um quadro. A Moema, ela se mata. Eita, ó, spoiler, professora Débora, oh meu Deus. Como eu disse a vocês, a gente vai ter a presença aí na questão mitológica, mitologia indígena. Então, Tupã, deus do trovão, né? Era um dos deuses mais temidos aí pelos povos indígenas, que eles vão chamar lá na obra aí
vai ser o Caramuru. Então, a obra, como é dividida em 10 cantos, como eu disse a vocês, primeiro canto, relembrando, esquema camoniano, introdução, invocação às musas e tudo mais. E aí a gente vai ter a dedicação também, então dedica-se ao rei Dom José I, e aí começa a narrativa, começa a ação, né? O naufrágio, traz relatos aí de atos de antropofagia. Para quem não sabe o que é homem, fagia, o que a gente vai ter então? É um ritual de comer a carne humana. Então, é um ritual indígena em que eles acreditavam que quando eles derrotavam alguém, eles tinham que comer a carne do seu inimigo para adquirir as forças aí desses seus inimigos, tá? Então, a gente tem um pouco desse relato no primeiro canto, aí começa a parte das guerras, né, entre as tribos. Então, ataque da tribo Sergipe, Diogo consegue lá o respeito e o temor dos índios, dos indígenas. Corrigi isso aqui, né, professora Débora? Pô, atualiza o termo. Então, temor dele dos indígenas. A gente vai ter aí ele sendo confundido com o Deus do Trovão, passando a ser chamado de Caramuru. E aí ele começa a ser descrito na obra os costumes da selva. O Diogo se apaixona pela Paraguaçu, né? Ambos, aliás, não só ele, ela também se apaixona por ele. Aí a gente vai ter, a coisa vai acontecendo, né? O Diogo e o Gupeva conversam sobre as crenças da tribo, então ele começa a conviver com a tribo, a conhecer muito, né? Ele começa a aconselhar também a tribo e ganha confiança deles, tá? Ele acaba ajudando também, de novo, com a arma, espantando lá os inimigos aí, os rivais da tribo. Só que a gente vai ter problemas. Por quê? Paraguaçu é indígena, ela tá apaixonada pelo português, mas ela é indígena, gente. Ela é indígena. E aí tem lá um indígena também apaixonado por ela, e aí começam alguns problemas, porque ela tinha sido prometida, olha só, a Gupeva. Aí começam as confusões. Foi prometida a um, é outro que se apaixona por ela. Começam também algumas indígenas a ficarem encantadas e se apaixonar por Diogo. Cara, é o cara, né? Começa a encantar ali a mulherada, então muitas guerras ocorrem. Vou passando aqui para não demorar muito mais. O Diogo e a Paraguaçu vão se aproximando cada vez mais, tá? E as guerras rolando e tal, até o ponto em que, né, as filhas dos chefes indígenas são oferecidas a Diogo, mas ele recusa, ele tá ajudando pra caramba, ajuda a derrotar os inimigos e tal, só que ele ama Paraguaçu e ele recusa todas elas, tá? Aí ele se dispõe a doutriná-los, ou seja, levá-los pro lado português, né? Só que ele vai voltar para a Europa. Quando ele vai para a Europa, ele leva Paraguaçu consigo. E aí, várias índias, o cara era o cara, todo mundo adora ele, as índias vão todas lá desesperadas, atrás do barco e tal, elas querem ir com o Diogo. Gente, assistam depois ao filme Caramuru, porque lógico, aí ele joga isso para um lado super engraçado, ele explora e sai fora, claro, né, da linha real mesmo da obra, mas é engraçado, vale a pena ver. E aí a Moema, ela se agarra ali ao leme, enfim, e ela acaba morrendo, aquele quadro que eu mostrei a vocês. Ela morre ali, né, tentando ir para Portugal junto com o Diogo, tentando ir para a Europa, tá? E aí, a história do descobrimento do Brasil é narrada, olha só como lembra os Lusíadas, né? Então, a história é narrada do descobrimento do Brasil e tal para o comandante francês, assim como lá nos Lusíadas, nós temos ele narrando para o rei de Melinde toda a história de Portugal. Então, a gente tem aí essa semelhança bem grande. E aí, nos cantos seguintes, aí caminhando para o final, Paraguaçu chegando na Europa, é claro, ela vai receber um nome europeu, então ela é batizada lá com o nome da rainha Catarina de Médicis. O Diogo passa a descrever, enaltecer muito a fauna e a flora brasileira ali para os portugueses, e recebe por parte de Henrique II ali ajuda para doutrinar os índios e tal, os indígenas. Corrigi, ó, de novo, hein, professora? Corrige isso aí. Mas o Diogo recusa essa proposta, tá? Porque ele é fiel a Portugal, então, né? O rei de outro país oferecer, não, sou portuguesa, vou seguir a linha portuguesa. E
A Paraguaçu, lá, então, quanto Catarina, profetiza o futuro da nação. Olha, lembra do fim dos Lusíadas também? Quando há toda uma profecia do que virá para os portugueses? Então, a gente também tem essa semelhança. Aí ela vai descrever a luta, ela conta a luta que houve entre holandeses, né, ali, e portugueses e indígenas na região do atual estado de Pernambuco, enfim. E aí a gente tem toda, então, uma narrativa. Diogo agradece toda a ajuda que ele recebeu por parte dos espanhóis, mas, enfim, como todo bom português, mantém-se fiel ao seu país. E a gente tem aí o final da obra com o canto da preservação da liberdade do povo indígena e responsabilidade do governo em divulgar a fé cristã. A gente vê que isso não é bem assim que ocorre na verdade, mas, né, na obra, pelo menos, isso aparece de uma forma muito bela, e o Diogo e a Catarina / Paraguaçu vão receber as honras da coroa lusitana. Tá bom? Aqui tem algumas passagens que também não vai dar tempo, eu já estourei muito o nosso tempo, né? Senão essa aula vai ficar maior ainda, ninguém vai querer prestar atenção, mas leiam depois algumas passagens super bonitas a respeito da obra. Vale aí muito, muito, muito a pena a obra, tanto Caramuru quanto o outro poema épico trazido, construído aí, né? Ambos os poemas épicos construídos no período Árcade. Vale muito a leitura. Caramuru e Uruguai trazem para a gente já um prenúncio do que o romantismo trará posteriormente. Tá bom? Beijos e até nossa próxima aula.